A sala de interrogatório era fria, um cubículo de aço e concreto que cheirava a desinfetante e desespero. Stone fitava a mulher à sua frente, a doutora Lennon, cujo olhar clínico tentava dissecar suas memórias. A música ambiente, uma gravação distorcida, ecoava como um zumbido irritante. Vamos começar com sua memória mais antiga, disse Lennon, sua voz suave, mas implacável. Stone fechou os olhos por um momento. O som das ondas quebrando, o cheiro de sal no ar, a vastidão infinita. O mar, um horizonte infinito. Era o meu lar. Sua voz era rouca, quase uma admissão de derrota. Ele não ofereceu mais nada. A memória era um refúgio, não um tesouro para ser compartilhado. Lennon ignorou a resistência. Ah, então você está interessada. Aquilo não te incomoda. Ela se referia aos experimentos. Stone riu, um som seco e vazio. Eu nem percebo. Aquilo te incomoda, Stone? Ele contra-atacou, observando a frieza da doutora. Ele a acusou de usar táticas de procrastinação. Eu pensei que você seria mais direta, ele provocou. A conversa girava em círculos, um jogo de xadrez verbal onde a pena de morte era o único prêmio possível. Lennon então fez sua jogada, a troca da execução pela prisão perpétua em troca de sua participação nos estudos médicos. Stone a rejeitou com desdém. Preferia a cadeira elétrica à escravidão científica. Lennon persistiu, citando seu histórico, forças especiais, guarda-costas do senador Allen. Ela falou sobre o bem maior, a cura de doenças. Stone a interrompeu, citando a ficha que o acusava de assassinar o senador, sua esposa e seus filhos. A pergunta está dizendo que é inocente, pairou no ar. A resposta de Stone foi carregada de amargura. Ele já havia matado. Sim, era seu trabalho. Mas a única vez que tentou proteger alguém, acabou naquela ilha. Como disse, deveria pensar no seu envolvimento nesses experimentos antes de se preocupar comigo. De volta à sua cela, o ambiente era caótico. Música alta, gritos, a energia pesada da desesperança. De repente, um pássaro entrou pela janela quebrada, batendo asas desesperadamente contra as luzes fluorescentes. O caos se instalou. As luzes piscaram e um dos detentos, um homem novo, começou a convulsionar. Ele cambaleou. Seus movimentos eram espasmódicos e antinaturais. O que há de errado com ele? Alguém gritou. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem cuspiu um jorro de sangue negro e desabou, morto. Um silêncio gelado tomou lugar, quebrado apenas pelo zumbido das luzes. O morto não ficou morto. Seus dedos se contraíram. Seus olhos se abriram, revelando uma esclerótica negra como carvão. Com um ganido rouco, ele se levantou, seus movimentos agora fluidos e predatórios. O pânico se alastrou como fogo. Mas que merda é essa? Gritou um guarda. Lennon, que havia chegado, ordenou que todos voltassem para as celas. Era tarde demais. A coisa que era o detento atacou. Sua força era desumana. Os primeiros tiros ecoaram, inúteis. A infestação havia começado. A ordem desmoronou. Os blocos foram isolados. No bloco feminino, a açougueira, uma mulher temível com um histórico de violência, assumiu o comando através de medo, uma faca improvisada. Ela confrontou Stone, reconhecendo-a como assassina do senador. Você é demais, Stone, ela disse, com um sorriso torto. A tensão entre elas era palpável. Enquanto isso, os guardas remanescentes, liderados pelo oficial Vô 12, um homem instável preconceituoso, planejavam sua própria sobrevivência, vendo as detentas como descartáveis. A provocação da açougueira escalou. Ela atacou Stone, mas a ex-militar era ágil. Na luta corpo a corpo, a açougueira conseguiu cravar sua faca no calcanhar de Stone antes de ser contida. A dor foi aguda e debilitante. Lennon interveio, testemunhando o ataque. Connor a atacou, eu vi. A confusão era total. Stone, sangrando, foi carregada por Lennon e um guarda menos hostil, Bragg, até a enfermaria. O ferimento era grave, um símbolo cruel de sua vulnerabilidade. Na enfermaria, o Dr. Brooks, um homem cínico e viciado em seus próprios suprimentos, relutantemente tratou do ferimento. Ele se recusou a dar analgésicos a Stone. Por que eu gastaria os analgésicos em você se eu posso vender pelo dobro do preço na ilha? Enquanto isso, o padre Kitzel,
Uma figura tranquila e enigmática administrava os últimos sacramentos a um dos infectados. Suas orações eram um contraste surreal com os gritos e o caos do lado de fora. A fé e a morte dançavam uma vala macabra. Eles descobriram que a origem do surto estava nos laboratórios. Um dos novos detentos, um sujeito de teste, havia escapado, pulando de uma janela do laboratório e trazendo a infecção para dentro dos muros da prisão. A diretora, uma mulher distante e calculista, comunicou-se brevemente por rádio, mas a ligação foi cortada. A mensagem foi clara: aniquilação da ilha. Eles eram cobaias em um experimento que havia dado horrivelmente errado, e agora seriam eliminados junto com a evidência. Os sobreviventes perceberam que os infectados odiavam a luz. Eles se escondiam nas sombras, atacando na penumbra. O plano era restaurar a energia para afastá-lo, se conseguir alcançar o gerador e uma saída. Stone, mesmo mancando, tornou-se uma líder não oficial, sua experiência militar sendo inestimável. Ela, Lennon, Brooks, açougueira e um pequeno grupo de outros se dirigiram para a sala de controle, esperando religiar a energia do corredor principal. Voodoo e seus guardas, em seu próprio grupo, representavam uma ameaça tão grande quanto os infectados. Eles emboscaram o grupo de Stone, tentando tomar o controle e usar os outros como isca. Voodoo, completamente louco de poder e medo, ameaçou executar os reféns. Ninguém não vai nem se preocupar em nos ajudar, ele gritou, sua arma tremendo. Foi a açougueira, com sua violência imprevisível, que contra-atacou, iniciando um tiroteio caótico no corredor escuro. Para criar uma distração e permitir que o grupo principal fugisse, um dos detentos mais jovens, chamado de novato por Stone, se ofereceu. Ele se cortou propositalmente, sabendo que o sangue atrairia os infectados, e correu em direção ao pátio, gritando. Seu sacrifício heróico e tolo deu ao grupo de Stone os preciosos minutos que precisavam para alcançar uma rota alternativa, enquanto os infectados se aglomeravam em torno do jovem. A rota de fuga levou-os à sala de execução. O local era assustador. A cadeira elétrica, fria e silenciosa, dominava o centro. Era uma ironia cruel buscar a salvação no mesmo lugar destinado à sua morte. Lá, descobriram que os geradores de emergência da cadeia estavam ativos. Brooks, usando seu conhecimento das plantas elétricas, conseguiu desviar a energia para a iluminação de alguns corredores, o mais importante, para a sala de comunicações. Na sala de comunicações, Lennon conseguiu contato com o continente. A mensagem que receberam, no entanto, foi um golpe devastador. Pedido 1409. Aniquilação da ilha. A voz do operador era robótica, impessoal. A ilha inteira era um experimento falido, e a solução era apagá-la do mapa. Não havia resgate vindo. Apenas fogo e esquecimento. A esperança, que teimosamente persistia, morreu naquele momento. Enquanto o desespero se instalava, uma das detentas, uma mulher mais nova, confessou a Stone que sua irmã estava na ilha, no setor civil. Ela implorou para não a deixarem para trás. Stone, apesar de seu cinismo, viu um reflexo de sua própria humanidade perdida nos olhos da jovem. Ela concordou em tentar chegar ao alojamento civil, uma área fora dos muros da prisão principal, mas que agora estava infestada. No caminho para os alojamentos, eles encontraram um rádio funcionando em uma sala vazia. A música The End of the World de Skeeter Davis tocava, uma melodia suave e melancólica que soava como uma marcha fúnebre para a ilha. A música parecia acalmar os infectados por um momento, atraindo-os para a fonte do som. O grupo usou isso a seu favor, contornando uma horda que se aglomerava ao redor do rádio, seus corpos balançando levemente com a música fantasmagórica. Eles finalmente chegaram à praia. Não era o horizonte infinito e livre da memória de Stone, mas uma costa rochosa e sombria, com o mar cinza batendo contra as pedras. Lá, encontraram a irmã da detenta, Elizabeth, e sua filha pequena. Elizabeth estava ferida, mas viva. O alívio do reencontro foi breve. A horda os havia seguido, emergindo da floresta, lentamente, implacavelmente. Eles estavam encurralados entre o mar e os monstros. Enquanto se preparavam para o confronto final, Stone e Lennon tiveram um momento de trégua. Sentadas na areia fria, Stone confessou a verdade sobre o senador Allen. Ele batia em sua família.
Stone o avisou. Ele não parou. E na noite em que ele matou todos, Stone chegou tarde demais. A culpa que ela carregava não era por tê-lo matado, mas por não ter conseguido salvá-los. Era essa culpa que a fazia aceitar a cadeira elétrica. Brooks, o cínico, revelou que os comprimidos que ele tanto guardava eram uma toxina rápida e indolor. Não deixe aquilo me pegar, por favor, ele pediu a Stone, entregando-lhe um deles. Ele não queria se tornar um daqueles monstros. Enquanto isso, a horda se aproximava. A açougueira, com sua faca, se posicionou ao lado de Stone. É isso aí. Já era, ela disse, mas seu olhar era de determinação. Ela morreria lutando. A criança, assustada, começou a cantarolar uma canção de ninar. A doce melodia infantil contrastava violentamente com a cena de horror. Os infectados, momentaneamente, pareceram hesitar, confundidos pelo som. Foi a deixa que Stone precisava. Ela se levantou. Corre! Vá embora! Ela ordenou para Lennon, que pegou a criança. Stone, a açougueira e os outros que puderam lutar formaram uma linha de frente, uma última barreira humana entre o mal e os últimos vestígios de inocência. A batalha foi breve e brutal. A açougueira caiu, arrastada por várias criaturas. Stone lutou com a ferocidade de uma pessoa que já estava morta por dentro, usando sua última bala para salvar Lennon de um ataque. Enquanto Lennon, a criança e alguns outros sobreviventes conseguiam fugir para os rochedos, na esperança remota de encontrar um barco, Stone ficou para trás, ferida e exausta. Ela caiu de joelhos na beira da água, olhando para o horizonte. O som das ondas se misturou com os ganidos dos infectados que se aproximavam. Stone não sentiu medo. Ela pegou o comprimido que Brooks lhe dera e olhou para ele na palma de sua mão. Em sua mente, ela estava de volta ao mar de sua infância. Um horizonte infinito. Era o seu lar. Ela colocou o comprimido na boca. A dor, a culpa, a raiva, tudo começou a se dissolver. O último som que ela ouviu não foi o dos monstros, mas das ondas quebrando na praia de sua memória mais antiga. Então, silêncio. Se há sobrevivência em Street, Leonard deixou de coração na mão. Não deixe a saga morrer aqui. Curte para fortalecer a missão. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Sua jornada com a Stone não pode parar aqui.